Questão número 1 de 2022. O arquivo corrente institucional consiste em um conjunto de documentos de valor primário que estão em tramitação ou não e que são consultados com frequência na entidade produtora. Questão número 2 da VUNESP 2022. Documentos reunidos com valor primário em processo de tramitação ou não consultados frequentemente na entidade que os produziu e os administra, denominado-se arquivo corrente. No que se refere a noções de arquivologia, julgo item. Os arquivos permanentes são aqueles que guardam os documentos mais novos e mais utilizados na instituição. Portanto, não, é errado. Questão número 1. Tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico resultante da avaliação documental, aprovado por autoridade competente, que define prazo de guarda em cada fase de destinação final dos documentos. Se eliminação, guarda permanente. São vantagens da tabela de temporalidade, exceto. Vamos às vantagens, depois vamos ver o que é exceto. Propicia melhor as condições para a preservação do documento de caráter permanente, contribui para acesso rápido às informações, diminuição com custo operacional dos documentos, evita o acúmulo de massa documentais. Portanto, o exceto é aumento da ocupação do espaço físico. Questão número 2. Comissão de Avaliação e Destinação é um grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte e eliminação de documentos. Acerca da gestão arquivística de documentos, julgo item. A unidade de tempo utilizada na tabela de temporalidade é um ano, portanto, é certo. Portanto, aqui estamos revisando essa questão. Questão número 1. No termo da Lei nº 8.112 de 1992, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Isso daqui já sabemos. A questão número 2. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias das nações públicas federais e define que a promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo funcionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que promove o servidor. Questão número 3. Considerando os ditames e previsões contidos na Lei 8.112/90 no tocante à questão relacionada à posse e ao exercício do servidor público federal, assinale a alternativa correta. Deverá o servidor apresentar no ato de posse declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, bem como declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. Questão número 4. De acordo com a Lei 8.112/90, qual o prazo para a posse do servidor público aprovado em concurso? 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Questão número 5. De acordo com a Lei 8.112/90, a investidura em cargo público efetivo ocorrerá apenas com a posse. Em caso de exercício irregular de suas atribuições, o servidor público poderá responder na esfera administrativa apenas administrativa, civil e penal. 7. De acordo com a Lei 8.112/90, sobre a responsabilidade dos servidores, analise as afirmativas que seguem a seguir e marque verdadeira ou falso. Portanto, o servidor civil apenas civil, penal e também administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Responde: civil, penal e também administrativo pelo exercício regular de suas atribuições. Portanto, verdadeira. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva.
A obrigação de reparar o dano nem sempre se estende aos sucessores. Porém, caso se estenda contra ele, será executado até o limite do valor da herança recebida. Portanto, a falsa é a responsabilidade civil administrativa resulta exclusivamente de ato homicídio praticado no desempenho de cargo ou função. Portanto, é a letra D. Na questão número 8, o servidor público federal possui deveres perante a administração e o administrado. Em relação ao dever previsto na Lei 8.112/90, julgue-te é a seguir. O servidor deve cumprir as ordens superiores, não podendo em qualquer hipótese cogitar sua legalidade. Portanto, é errado. Ao dispor sobre o 197, regime disciplinar do servidor público, a Lei 8.112 de 1990 prevê que B. O servidor público será apenado com demissão na hipótese de incontinência e conduta escandalosa na repartição. Questão número 10. Ao dispor sobre o regime disciplinar do servidor público, a Lei 8.112 de 1990 prevê que o servidor público será apenado com a demissão na hipótese de incontinência e conduta escandalosa na repartição. Portanto, repete a mesma resposta da anterior. Portanto, vamos para o 2801. Questão número 1. O arquivo corrente institucional consiste em um conjunto de documento de valor primário que estão em tramitação ou não e que são consultados com frequência na entidade produtora. Na questão número 2, questão 7, na número 2C, documento reunido com valor primário em processo de tramitação ou não, consultado frequentemente na entidade que produziu e administra. Denomina-se arquivo corrente. Essa aqui nós vimos em outras atividades. Portanto, terminamos aqui até a questão número 2. Vamos continuar na próxima aula.